Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos estudar na aula de hoje sobre a Revolução Industrial. Este fenômeno que mudou o modo de se produzir, que mudaram as relações trabalhistas e que é tão importante, especialmente na contemporaneidade. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre esse processo todo? Bom, vocês sabem o que significa o termo revolução? Em algumas vezes, em alguns momentos, nós já discutimos. Revolução é quando acontece um conjunto de transformações. Então, revolução industrial é quando acontece um conjunto de transformações na maneira de se produzir, nas indústrias. É aí que vão nascer, inclusive, essas indústrias. Primeiro, ele ocorreu no século XVIII e perdura até os dias de hoje. Embora coloquei século XVIII ao XIX, a gente vai ver as fases da Revolução, mas a terceira fase ela perdura até os dias de hoje, certo? Então vamos entender um pouco mais? Pois vamos lá. Primeiro, como foi que se deu os processos de transformações que aconteceram? A princípio, se dá no modo de se produzir. A primeira etapa, primeira forma que se dava o processo de fabricação era o artesanato. Era não, porque ainda existe, né? Mas assim a gente vai ver a evolução desse meio de produção. Então, a primeira fase é o artesanato, que é a fase que é caracterizada pelo artesão ser o dono de todo o processo, ele é dono da matéria-prima, ele é dono dos instrumentos de trabalho e também é dono do produto final. O artesão, ele geralmente trabalha na sua própria residência e ele conhece todo o modo de produzir, todas as etapas da produção. Por exemplo, um artesão que produz um sapato, ele desde vai comprar matéria-prima, desde desenha o molde, desde corta, costura, até a etapa final, inclusive até a comercialização, porque o próprio artesão, ele comercializava os seus bens que ele produzia, certo? Então, além de ser na própria residência, geralmente que se dava todo o processo de produção, é um processo em que o artesão ele era o dono de todas as etapas, certo? Bom, tem aí uma imagem que ele mostra que ele controla todo o processo produtivo, desde o processo de comprar matéria-prima até mesmo a venda do produto, como eu falei para vocês. Na segunda fase, há uma mudança, que é a manufatura. Primeiro que agora o trabalhador não é mais o dono dos instrumentos de produção. Vão surgir aí os ricos comerciantes, que vão ser donos da matéria-prima, e vão ter os ricos artesãos, que são donos dos instrumentos de produção. Ambos, tanto comerciantes como artesãos, eles vão ser os donos da produção. E eles, a partir de agora, na manufatura, vão colocar pessoas para trabalharem com eles, para eles. Embora ainda seja uma maneira rudimentar, que se dava também geralmente em oficinas, na própria residência, no fundo das residências, mas já há uma mudança no modo de se produzir, na quantidade de pessoas que estão envolvidas no processo de produção, especialmente nesse ponto, que o trabalhador não é mais dono do processo de produção. Aí nós temos a imagem, uma manufatura, já vão ser as oficinas, eles vão introduzir o uso de instrumentos simples, de máquinas simples para o trabalho, máquinas movidas pela força humana, como a gente está vendo aí, algumas fábricas, não, desculpa, algumas manufaturas. Bom, o trabalhador, ele não controla a produção, ele recebe a produção e o horário e o ritmo do trabalho de produção é determinado pelo patrão. A gente está falando agora da terceira etapa, a maquinofatura,
que é o uso de máquinas, a existência de fábricas. Agora vão surgir as primeiras fábricas a partir de que há o surgimento das máquinas movidas a vapor. Agora elas vai ser construído um local específico para armazenar essas máquinas. As pessoas vão até lá agora trabalhar. O regime de trabalho passará agora a ser assalariado. Você vai receber um salário, um valor em troca do seu trabalho. E vai ter, a partir de agora, uma separação completa entre os meios de produção e o trabalhador. E vai ser implantado o sistema capitalista, que vai visar o lucro e no qual os burgueses, no caso, são os donos dessas fábricas. Então, a partir daí, vai ser mudado não só a maneira que se produz um bem, porque agora vai ter também a divisão do trabalho, que antes, ó, na primeira fase, no artesanato, o artesão ele conhecia todo o processo, dominava todo o processo de produção. Na maquinofatura já começa a ter uma divisão, que começa mais pessoas trabalhando e começando a dividir. Agora, na terceira fase, é uma divisão completa. Na maquinofatura, nas fábricas, cada trabalhador vai ser responsável por um processo produtivo. Por exemplo, vamos supor se é o sapato, o exemplo que eu já tinha dado. Agora vai ter uma pessoa só para cortar, fazer o molde do sapato, outro só para cortar, outro só para costurar, outro só para embalar, vamos dizer assim. Ou seja, cada um vai desempenhar uma função nesse processo produtivo e sempre visando um lucro, e o lucro que é do dono da fábrica. Ok? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Como eu falei para vocês, a divisão do trabalho ela aumenta, a produção ela aumenta consideravelmente, porque com o uso de máquinas, ao invés de se produzir, vamos dizer, um sapato ou dois por dia, agora vão se produzir 50 sapatos por dia. Então a produção vai ser muito grande, consequentemente, o lucro também vai ser muito elevado, porque agora não se produz apenas uma única peça ou poucas peças, agora se produz em quantidade. Essa quantidade vira capital. Esses lucros eles vão ser reinvestidos em mais máquinas e mais equipamentos para as fábricas, que é para tornar essa fábrica ainda mais lucrativa. Vocês estão vendo a imagem já do processo da terceira etapa do uso de máquinas, e vocês estão vendo inclusive crianças trabalhando, que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar mais sobre isso, que era a mão de obra preferida pelos burgueses industriais. Era a mão de obra preferida, eram as mulheres e as crianças. Eu vou já falar o porquê dessa preferência, certo? Bom, então quando foi que surgiram as indústrias? Primeiro que as indústrias surgiram na Inglaterra. A Inglaterra vai ser o país pioneiro da Revolução Industrial, que vai ser no século XVIII. Quando é no século XIX, ela vai se estender-se para a Europa, Estados Unidos e Japão. Mas inicialmente ela surge na Inglaterra e fica praticamente um século aí restrito à Inglaterra. Daí se explica muita coisa, inclusive porque a Inglaterra torna-se a principal potência econômica mundial. A Inglaterra, a gente já estudou em outros momentos e vai estudar daqui para frente, vai ser um país que vai despontar como grande potência econômica, inclusive se envolvendo em várias revoltas, em guerras. E o porquê da Inglaterra ter acumulado tanto capital, estar numa posição de tão grande destaque no cenário econômico, se deve a este fato de que foram lá que surgiram as primeiras indústrias. Aí você pode perguntar, então, professora, por que foi na Inglaterra que surgiram as primeiras fábricas? Por que não surgiram em outros locais? Vamos lá para os pontos, eu vou explicar aqui para vocês, certo? Vamos lá. Primeiro, Revolução Agrícola.
Que é isso? Houve uma revolução agrícola da Inglaterra, mudanças no modo de explorar a terra, com investimento de novas técnicas, de novos instrumentos, com o uso de máquinas no campo, que aumentaram a produção de alimentos, a produção de subsistência, ela vai se ampliar e vai surgir a produção voltada para a troca, para o mercado, inclusive externo. E aí a gente vai ver que no caso, preste atenção, há uma substituição no campo do trabalho humano pelo trabalho de máquinas, ou seja, vão sobrar pessoas que antes estavam destinadas a trabalhar na produção agrícola e que agora são dispensadas, porque agora vão ter novos instrumentos, novas técnicas que não vão exigir essa quantidade de pessoas. Então, essas pessoas que antes trabalhavam na agricultura vão precisar arrumar um novo emprego, uma nova ocupação, ok? Segundo fator que foi muito importante para tornar a Inglaterra pioneira na Revolução Industrial foi a política dos cercamentos. O que foi essa política dos cercamentos? Foi uma política colocada pelo governo inglês, onde ele cercava as terras, que antes eram terras comunais, mas que eram terras que pertenciam ao Estado, e ele cercou essas terras, o governo inglês mandou cercar para a criação de pasto para as ovelhas. Por quê? Porque a gente vai ver que uma das primeiras indústrias que surgem na Inglaterra são as indústrias têxtil. Então, para essas indústrias, eles precisavam da matéria-prima, que era a lã. Por isso, o governo vai mandar cercar as terras para poder criar essas ovelhas e, no caso, fornecer a matéria-prima para essas fábricas. Essa política de cercamentos provoca uma expulsão dos camponeses do campo para as cidades. Como eles trabalhavam nessas terras, essas terras agora vão ficar cercadas para criar ovelha, então essas pessoas não vão ter mais em que trabalhar. Então elas vão, migram para as cidades. Esse êxodo rural possibilita um outro fator que foi muito importante para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, que foi a disponibilidade de mão de obra para as indústrias. Por quê? Porque essas pessoas vão ser pessoas que chegaram nas cidades, que estão sem emprego, que estão sem moradia, então elas são uma mão de obra que está lá, disponível, gente, por um preço bem pequeno. Então, um outro fator já, só aí a gente já explicou 2 fatores. Outro fator também que foi muito importante para o pioneirismo inglês foi o fato da Inglaterra ter acumulado muito capital. Capital esse, ela tinha recurso tanto na mão da burguesia como do Estado. Do Estado através da expansão marítima comercial, das grandes navegações, que a Inglaterra acumulou muito dinheiro, principalmente por causa das trocas com suas colônias, trocas essas que eram bastante vantajosas para a Inglaterra. A exploração comercial através de Portugal, com o ouro do Brasil, que fez tanto o Estado inglês enriquecer como a burguesia. Ou seja, gente, a Inglaterra tinha algo que era fundamental no processo de instalação das fábricas: dinheiro, capital. Sem dinheiro não tinha como investir nas fábricas, e a Inglaterra tinha esse dinheiro, ok? E quarta questão, ocorre na Inglaterra a Revolução Gloriosa, que implanta o parlamentarismo e dá poder à burguesia, onde essa burguesia pode se organizar através do liberalismo econômico. Uma pausa para falar aqui sobre o que é o liberalismo econômico. Liberalismo econômico é uma teoria econômica que prevê a liberdade de comércio, que prevê que o Estado não deve interferir tanto na economia, deve deixar a economia através da liberdade, do livre comércio, que seria através da procura, da oferta e da procura. Isso que iria destinar, no caso, dizer quais seriam o preço das mercadorias. Então, esse liberalismo econômico ele é essencial para poder
ter na Inglaterra um desenvolvimento dessas indústrias, ok? Outro fator que foi muito importante para o pioneirismo inglês foi a organização do sistema bancário. A Inglaterra organizou esse sistema bancário que financiava essas empresas interessadas em instalação de indústrias. Outro fator foi a existência de jazidas de ferro e carvão mineral, matéria-prima essencial para as fábricas, ou seja, energia para essas indústrias. Então, como vocês podem perceber, todos esses fatores, revolução agrícola, política de cercamento, disponibilidade de mão de obra, acúmulo de capital, a Revolução Gloriosa, a organização do sistema bancário inglês, a existência de jazidas de carvão e ferro, tudo isso fez com que a Inglaterra fosse o país número 1 na instalação de fábricas. Então, a partir daí, a Inglaterra vai acumular muito capital, muito mesmo, e vai se tornar a principal potência econômica mundial. Bom, instaladas essas fábricas, a gente vai ter ali na Inglaterra, inicialmente na Inglaterra, né? Depois vai se espalhar para outras partes do mundo, mas inicialmente na Inglaterra a gente vai ter uma mudança também nas relações sociais. Primeiro, que vai surgir um novo grupo social. Que grupo social é esse, professora? O proletariado. Proletariado vai ser o nome que se dá aos trabalhadores das fábricas, aqueles que detêm a força física de trabalho e que ganham um salário para estarem trabalhando. Vão surgir e vai ter uma polarização muito grande entre os capitalistas, que são aquelas pessoas donas do capital, donos dos meios de produção, e o proletariado. Inclusive, vai ter um conflito entre esses dois grupos, porque vai ter uma exploração do trabalho desses proletariados. Aí você diz, professor, exploração, os trabalhadores vão ser explorados? Sim, gente. Professor, e as leis trabalhistas? Que leis trabalhistas? Nessa época ainda não existiam as leis trabalhistas. Esses trabalhadores das fábricas, os proletários, vão ser bastante explorados. As condições de trabalho vão ser péssimas, super precárias. Primeiro, a gente pode citar aí a longa jornada de trabalho. Eles trabalhavam entre cerca de 14 a 16 horas por dia. Imagine o que é isso, trabalhar de 14 a 16 horas por dia. O trabalho feminino e o infantil eram o principal alvo. Lembram que eu falei anteriormente? Quando eu mostrei aquela imagem que tinha as crianças trabalhando nas fábricas? Pois bem, mulheres e crianças eram o alvo principal. Por que era o alvo principal? Primeiro, porque o salário pago para mulheres e crianças era bem inferior, era cerca de 1/3 do que se pagava para um homem. Então, só nisso já era uma vantagem muito grande para esses burgueses. Segundo fator que tornava eles a mão de obra mais atraente era o fato de que também eles usavam muita violência em relação à mulher e à criança. Se a mulher ou a criança não estivesse, por exemplo, trabalhando direito, como eles queriam, eles muitas vezes até batiam. Essas crianças, essas mulheres não tinham como resistir tanto a toda essa violência. Então, a gente vai ver que durante esse período não há direitos trabalhistas, ok? A gente vai ver também que as fábricas, elas eram insalubres. O que significa isso, professora? Que não tinham condições de sobrevivência adequada. Por exemplo, não tinham uma ventilação adequada, não tinham banheiros dentro das fábricas, não tinha um refeitório para esses proletários fazerem suas refeições. Ou seja, eles eram muito explorados, ficavam numa condição
subhumana, certo? Bom, por causa de todas essas condições, de toda essa exploração, vão surgir várias reações dos operários. Uma das reações que foi bastante conhecida, essa que vocês estão vendo na imagem, que é o ludismo. Foi um movimento que ocorreu no século aí, 19, onde os trabalhadores vão quebrar as máquinas das fábricas. Eles vão quebrar no intuito de que, dessa forma, eles estariam protestando e estariam, segundo os trabalhadores acreditavam, acabando com aquilo que seria a razão de todo o sofrimento, toda a exploração deles. Aí você pergunta, professora, mas não eram essas máquinas as responsáveis por essa exploração, e sim os capitalistas. Era, né? Mas eles não tinham ainda essa consciência toda. E como eles viram as máquinas tomaram o emprego dele, as máquinas ditarem todo o processo produtivo, então primeiro eles vão se revoltar em relação às máquinas. Outro movimento que surgiu foi o sindicalismo, que era organização de trabalhadores por categorias, para eles terem mais força e poderem reivindicar pelos seus direitos. Outro movimento foi o cartismo, que eles faziam petições em relação ao parlamento, em relação a toda essa situação de exploração que eles estavam sendo submetidos. Bom, a revolução, ela se expande, primeiro fica na Inglaterra e depois ela se expande para outras partes do mundo. Vai se espalhar para a Europa, para a América, para a Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos. Vai crescer a concorrência, a indústria de bens de produção se desenvolve, as ferrovias vão se expandirem, vão surgir novas formas de energia, porque antes a energia utilizada nessas fábricas era energia a vapor. Agora vai surgir a energia hidrelétrica, a derivada do petróleo. Vai haver também uma transformação no sistema de transportes. Vai ser inventada a locomotiva, o barco a vapor, depois os automóveis, os aviões. Em 1900 vão surgir os glomerados industriais e as multinacionais. A produção vai se automatizar, vai surgir a produção em série. Explode essa sociedade de consumo, com a expansão dos meios de comunicação que vão acelerar esse processo. Vai ter um avanço na indústria química, na eletrônica, na engenharia genética, na robótica, em todas essas transformações que a gente está vivenciando, inclusive, nesses campos. Podem ver aí a imagem de uma das máquinas aí surgidas durante a Revolução Industrial. E a gente pode estar citando também as principais consequências da Revolução Industrial. Dentre as consequências, a gente pode dizer que houve elevado número de pessoas vivendo nas cidades, ou seja, houve aí o surgimento de grandes cidades, inclusive. Houve também, com a Revolução Industrial, o aumento da poluição ambiental, porque essas fábricas vão poluir bastante o meio ambiente. Outra consequência, a gente vai ver aí um acúmulo de capital por parte desses capitalistas muito grande. E a gente vai ver também o surgimento de vários movimentos, inclusive todos esses movimentos de contestação, inclusive movimentos socialistas, que depois eu vou estar falando só sobre o movimento socialista. E a gente também vai estar vendo surgir o nascimento dos direitos trabalhistas, porque como os trabalhadores começam a reivindicar, começam a se organizar, eles vão conseguir uma série de direitos, entre eles a redução da jornada de trabalho, o fim do trabalho infantil, a valorização do trabalho feminino, ok? Pois até mais, até a próxima aula.